Relacionada ao armazenamento e à transmissão de material genético, além da síntese de proteína, hoje nós falaremos sobre os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA ele é o principal constituinte dos cromossomos, que é onde estão localizados os genes. Os genes são aqueles responsáveis pelas características dos seres vivos. Já o RNA, ele vai ser responsável pela síntese das proteínas, que nós vimos no vídeo anterior. O DNA e o RNA, eles são cadeias polinucleotídicas, que eles são formados por partes bem pequenas, chamadas monômeros, que nós denominamos de nucleotídeos. Ele é como um trem e tem diversos vagõezinhos. Então, cada vagão desse é um nucleotídeo e eles ficam ligados uns aos outros. A formação do nucleotídeo é grupo fosfato, açúcar, base nitrogenada. Mas então, se todos eles têm essa formação, como é que eu vou diferenciar? Calma lá, gafanhoto. O açúcar pentose do DNA vai ser uma desoxirribose e do RNA vai ser uma ribose. Se você quiser um bizuzinho, DNA, ácido desoxirribonucleico. Já o RNA, ácido ribonucleico. Firmeza? Então, nas bases nitrogenadas, meu amigo, também tem diferença. As bases nitrogenadas, elas podem se diferenciar de duas maneiras, as púricas e as pirimídicas. As bases nitrogenadas púricas vão ser a adenina e a guanina, e as pirimídicas serão a uracila, timina e citosina. A diferença é que o DNA e o RNA não utilizam todas as mesmas bases nitrogenadas. O DNA, ele vai utilizar adenina, citosina, guanina e timina. Já o RNA, ele vai ter a adenina, citosina, guanina e uracila. Eles apenas trocam a timina pela uracila. No DNA tem a timina, no DNA eles apenas trocam a base nitrogenada, já que no DNA vai ter a timina e no RNA a uracila. Ok, eu já sei quais são as bases nitrogenadas que vão formar o meu nucleotídeo, mas como é que esse nucleotídeo vai se ligar em outro nucleotídeo e formar aquela fita? Porque sim, o DNA e o RNA são formados como uma fita, e essa fita ela fica em formato de alfa-hélice. Ela vai dando voltinhas quando ela vai se fixando, se encaixando um nucleotídeo no outro. A ligação entre os nucleotídeos ela vai ser denominada de ligação fosfodiéster. Essa ligação ela vai ocorrer entre o açúcar de um nucleotídeo e o fosfato de outro. Já entre as bases nitrogenadas, a ligação que vai acontecer é a ponte de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio elas vão acontecer no DNA, ligando uma fita à outra. O DNA ele é formado por uma dupla fita, enquanto o RNA é formado de apenas uma fita. Então, entre uma cadeia e outra, as bases nitrogenadas vão se ligar com essa ponte de hidrogênio. Quando a base nitrogenada for adenina, ela vai se ligar através de duas pontes de hidrogênio com a timina. Se for a citosina e a guanina, elas vão se ligar através de 3 pontes de hidrogênio. Essas duas moléculas de ácidos nucleicos elas são produzidas na célula, mas de formas diferentes. O DNA ele é formado durante a duplicação celular e a síntese do RNA é de acordo com a fita do DNA. Ela é produzida a partir da fita. Mas esses processos serão estudados apenas em um próximo vídeo, em uma próxima aula. Por hoje é só. Até a próxima aula e bom estudo!